Deus e meu Pai, dos céus e da terra, meu Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelos louvores, ó Pai, a qual foram entoados aqui esta noite, pelos testemunhos, a qual foram falados aqui esta noite, meu Pai. Mas nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor, ó Pai, que venha usar teu filho, teu servo, ó Pai, o diácono Miguel, uma vez mais, ó Pai, em tua presença, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já tem ministrado, ó Pai, a palavra no coração do teu filho, teu servo, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que esta noite, a tua palavra, meu Deus, de maneira nenhuma ela voltará vazia, meu Deus. Eu creio, meu Pai, que a tua palavra esta noite, ó Pai, chegará aos corações de uma maneira simples e eficaz, ó Pai. Eu vou te pedir, ó Pai, que usa, meu Pai, uma vez mais, ó Pai, com autoridade, com graça, poder e glória, meu Pai, teu filho. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Primeira igreja com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tive alegria nessa noite. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Minha Bíblia se encontra aberta aqui no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué. Louvado seja Deus. Daí depois de Deuteronômio, né, o sexto livro da Bíblia Sagrada. O livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Glória a Deus, aleluia. O livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Não somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Grande Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de eterna misericórdia, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Pai. Diante, meu Deus, da tua palavra, meu Deus, pedimos ao Senhor, meu Pai, fale conosco por meio da tua palavra, Deus. Apresente, Senhor, a minha vida, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, perdão por todos os meus pecados, as minhas falhas, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, me conceda o perdão do Senhor.
Me conceda, meu Deus, a tua graça, meu Deus, coloca a minha vida debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, meu Deus, para que eu possa falar da tua palavra, Deus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, pode se sentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui nós acabamos de fazer a leitura de um texto bastante conhecido de todos nós, onde Deus ele fala para Moisés, para Josué, né, que foi o sucessor de Moisés. Então, depois da morte de Moisés, Deus fala para Josué: Josué, levanta-te, e tu e esse povo vai passar o Jordão. Tu e esse povo há de entrar na terra que eu tenho prometido ao meu povo. Então Deus faz a promessa para o seu povo, que o povo haveria de entrar na terra prometida. Ou seja, que nós vimos uma promessa de conquista, a qual o povo haveria de conquistar aquela terra. Terra que Deus havia prometido para o teu povo. Aliança que Deus havia feito com Abraão. E nós vimos que Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas. Quando Deus ele faz uma promessa, pode passar o tempo que passar, mas Deus ele é fiel para fazer com que as suas promessas se cumprem na vida do seu povo. E Deus já tinha feito a promessa na vida de Abraão, a qual a descendência de Abraão haveria de herdar aquela terra que Abraão peregrinou sobre aquela terra. E passou mais de 400 anos. Mas agora chegava o momento que o povo deveria entrar naquela terra, que o povo deveria estar naquela terra, para assim a promessa de Deus estar se cumprindo. Mas Deus aqui deixa algumas observações para Moisés, alguns mandamentos para Josué, para que pudesse entrar naquela terra prometida. Então Deus ele fala para Josué que ele deveria o quê? Ser forte, que ele deveria ser corajoso, que ele deveria ter bom ânimo e muito ânimo para que ele pudesse conduzir aquele povo e fazer com que aquele povo entrasse na terra prometida. Era preciso que Josué tivesse bom ânimo, tivesse coragem, tivesse bom ânimo e que ele se esforçasse para conseguir fazer aquela multidão entrar na terra prometida. Então nós vimos o que? Uma promessa de conquista na vida daquele povo. Embora Deus ele fala para Josué ainda: Moisés, meu servo, é bom. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo. Tu e todo esse povo. Então a promessa era para todos. Para todos. E assim também é nos dias de hoje, irmãos, a promessa de Deus é para toda a humanidade. Embora muitos perecem. Mas o desejo de Deus entram na terra prometida. O desejo de Deus é que todos entram no céu. Assim como o desejo de Deus era que todos também entrassem na terra prometida. Mas por causa da incredulidade, da murmuração, muitos morreram.
Muitos pereceram ali no deserto ao longo da caminhada. Por causa de quê? Da incredulidade. Por causa da murmuração. Nem todos conseguiram entrar na terra prometida. E assim também, nos dias de hoje, o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas infelizmente nem todos conseguem entrar no céu. Por causa da incredulidade, do pecado, que impede o homem de entrar no céu. Mas aqui nós vimos que Deus ele faz também para Josué, além de Josué precisar ser forte, precisar ser corajoso, precisar ter bom ânimo, ele ainda fala para Josué que ele precisava o quê? Meditar na palavra de Deus. Que ele não poderia apartar do livro da lei, mas que ele precisava meditar na lei de Deus de dia e de noite. Deus ainda fala para Josué que ele não deveria, que ele não podia se desviar do livro da lei, que ele não poderia desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que ele precisava ter um cuidado extremo, muito grande com a lei, que ele precisava meditar na lei de dia e de noite, que ele precisava ter um zelo muito grande com a lei de Deus, porque nós vimos aqui no versículo 8 que Deus ainda fala para Josué que se ele meditasse na lei, que se ele procurasse se apegar à lei, meditar naquele livro, que a lei de Deus ia conduzir ele prudentemente. Então nós vemos que Deus ele fala para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Está vendo aí? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Josué precisava ter esse cuidado com a lei de Deus, como também nós precisamos nos dias de hoje ter o cuidado de meditar na lei, de meditar na palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus, porque assim como a lei de Deus ia conduzir Josué com prudência, assim também a lei de Deus nos conduz com prudência. Então, quando fala na lei, quando fala na palavra de Deus, quando fala acerca da Bíblia Sagrada, porque naquele tempo o que eles tinham era o Pentateuco, que era a lei de Deus, que era a palavra de Deus, e hoje nós temos a Bíblia, é composta de 66 livros sagrados. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, quando fala na lei de Deus, quando fala na Bíblia Sagrada, e eu quero fazer menção do Salmo 119, que é um salmo maravilhoso, que é um salmo, o maior salmo da Bíblia Sagrada. É um salmo composto de 176 versículos, e é um salmo que exalta a palavra de Deus. Um salmo que exalta a palavra de Deus, porque nós vimos que o salmista, quando ele
acerca desse salmo, ele se exalta a palavra de Deus e quase todos ou todos os versículos daquele salmo 119 é dirigido a Deus. E haja visto, irmãos, que no salmo 119 o salmista ele usa vários sinônimos para se referir à palavra de Deus. Ele usa vários sinônimos para se referir à palavra de Deus. Sinônimos esses que eu fiz questão de anotar aqui para estar deixando para a igreja. E quais são os sinônimos que o salmista ele usa para estar se referindo à palavra de Deus? Que ele usa nesse Salmo 119. Ele usa a própria lei. Então, quando os irmãos abrir o Salmo 119 para estar lendo esse Salmo 119, você vai encontrar todos esses sinônimos aqui, que são sinônimos que o salmista usou para se referir à palavra de Deus. Ele usa o sinônimo lei, testemunho, preceitos, juízos, mandamentos, estatutos, decretos, palavra, caminho e verdade. Então, todas as vezes que o salmista ele usa esses preceitos, esse sinônimo, ele está se referindo que a lei, a palavra de Deus. Então, vai ser raro encontrar um versículo desse salmo que não esteja um desses preceitos. Por isso eu disse que esse salmo é um salmo que ele exalta a palavra de Deus. E que todos os versículos desse salmo é dirigido a Deus. Tanto é que lá no versículo de número 11, o salmista ele fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E chega lá no versículo de 105, o salmista ele fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E na verdade a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. E na verdade a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Porque é ela que guia, a palavra de Deus que alumia o nosso caminho. É a palavra de Deus que nos dá a direção certa daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós não devemos fazer. É a palavra de Deus que nos orienta por qual caminho que nós devemos seguir, que nós devemos trilhar. Não é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, irmãos, que orienta o cristão por qual caminho que ele deve andar. Ela é a luz que alumia o nosso caminho, e é por isso que nós não andamos na escuridão espiritual, porque a palavra de Deus, ela está nos guiando, ela está iluminando o nosso caminho, mostrando nós o caminho certo, para que espiritualmente nós não venhamos a tropeçar. A palavra de Deus, ela é luz, ela alumia o caminho do cristão. Aleluia, meu Deus! Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia, louvado seja o Senhor. Salmo 119, versículo 105. E chega lá no versículo, o versículo 106. O salmista, ele faz o quê? Eu acabei de citar o versículo 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E no versículo 106, o salmista, ele faz o juramento.
O que o salmista diz? No versículo 106, o versículo seguinte: jurei e cumprirei que hei de guardar os teus juízes. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus juízes. Ele faz o juramento. O salmista, ele faz o voto, o juramento, faz o voto de guardar a palavra de Deus, de guardar o juízo de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, independentemente das circunstâncias, se fosse ou não favorável. Mas ele estava com um propósito, com um voto, um propósito do seu coração de guardar a lei, de guardar os mandamentos do Senhor. Porque nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é o nosso combustível espiritual. E nós precisamos andar nos caminhos do Senhor, nós precisamos ter a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Porque quantas vezes, irmãos, mesmo dentro da igreja, nós começamos a entrar por outro caminho. Quantas vezes nós queremos sair fora desse caminho? Esses dias a minha esposa deu aqui um testemunho que ela estava andando por um caminho, mas de repente ela sonha que ela estava andando por um caminho, mas de repente ela sai daquele caminho. Mas quando nós percebemos, irmãos, que nós estamos saindo fora do caminho, nós precisamos pedir Deus misericórdia, pedir Deus graça e voltar para esse caminho, porque esse é o único caminho que nos leva até a terra prometida. Esse é o único caminho que faz com que nós passamos o Jordão e entramos na terra prometida, que foi a promessa que Deus fez na vida daquele povo. E Deus fala para Josué, mas você precisa ter um cuidado de não apartar da tua boca o livro dessa lei. Você precisa, com muita prudência, Josué, meditar no livro dessa lei, se apegar a essa lei, meditar nessa lei dia e noite, e não apartar desse livro, mas meditar nele dia e noite, porque esse livro, Josué, ele vai te conduzir com prudência, ele vai fazer você prosperar, e prudentemente ele vai te conduzir. Esse é o objetivo, irmãos, da palavra de Deus, da lei de Deus, na nossa vida, no nosso coração. Tanto é que, quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vimos lá Paulo falando para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, leia para nós aí, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, o que Paulo ele fala para Timóteo. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, Paulo ele fala para Timóteo: persiste em ele. Está vendo aí? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Persiste em ele, em exortar, em ensinar, até que eu vá. Timóteo estava em Éfeso, pastoreando a igreja em Éfeso. E aqui nós vimos o conselho pastoral do apóstolo Paulo para Timóteo, mandando Timóteo fazer o quê? Persiste em ele, em exortar e ensinar até que eu vá. E lá no versículo 15, Paulo fala para Timóteo: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Timóteo precisava se ocupar com a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. Porque se ele fizesse dessa forma, ele tanto ia salvar a ele mesmo, quanto os que ouvissem.
da parte dele. Então, irmãos, nós vemos que a palavra de Deus é o nosso combustível espiritual. Louvado seja Nós precisamos fazer uso da palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. Porque precisamos da palavra de Deus a todo momento. O próprio Jesus precisou fazer uso da palavra de Deus no deserto, quando ele encontrava sendo tentado, diante das tentações. A arma que Jesus usou foi a palavra de Deus. Quando Satanás falava para Jesus, faz com que essas pedras se transformem em pão, mas Jesus usa a palavra de Deus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, e sai da boca de Deus. O próprio Jesus usou a palavra de Deus. Então, irmãos, a passagem que eu li é lá no livro de Josué. Nós vemos que Josué era um homem que confiava nas promessas de Deus. Tanto é que chega lá no versículo de número 11 desse mesmo capítulo a qual eu li. Josué fala para o povo. Ele ordena as pessoas para passar dentro do arraial e exortar o povo. Olha, fala para o povo que provide de comida, porque durante esses 3 dias nós vamos atravessar o Jordão e vamos entrar na terra prometida. Fala para o povo, provede-vos de comida. Provede-vos de comida, porque nós vamos atravessar o Jordão dentro desses 3 dias. Lá no capítulo 3, versículo de número 5, ele fala novamente para o povo: olha, santificai-vos, porque dentro desses 3 dias o Senhor vai operar milagre. Irmãos, nós precisamos ter a preocupação de estarmos enquadrados na palavra de Deus, na lei de Deus. Então, quando Josué fala para o povo: olha, provede-vos de comida, porque nós vamos atravessar esse Jordão, o povo precisava estar preparado para atravessar o Jordão. E diante disso eu pergunto para mim e para você: como está a nossa vida para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida? Será que nós temos provido de comida? Mas a comida que eu estou se referindo é a palavra de Deus. Como se encontra o nosso depósito espiritual? Como encontra a nossa dispensa espiritual? Como encontra o nosso celeiro espiritual? Será que nós temos procurado prover de comida para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, que é o céu que Deus tem preparado para mim e para você? É preciso que nós tenhamos esse cuidado com a lei, com a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, não desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas meditar na palavra de Deus, porque é ela que nos conduz com prudência. Como haveria de conduzir Josué com prudência durante aquela caminhada? Então, meus irmãos, quando se fala na palavra de Deus, a Bíblia diz que o sacerdote Esdras, lá no livro de Esdras, capítulo 7, versículo de número 10, o que a Bíblia fala a respeito do sacerdote Esdras? Esdras era um sacerdote, e o sacerdote, ele tinha também a obrigação de ensinar o povo a palavra de Deus. Ele tinha a obrigação de ensinar o povo a palavra de Deus. Tanto é que a palavra de Deus fala que o povo de Deus foi destruído porque faltou conhecimento, porque o sacerdote naquela época cometeu a falha de não instruir o povo o caminho que eles precisavam andar, e por isso eles foram destruídos porque faltou conhecimento da lei de Deus. E a Bíblia diz que Esdras era um sacerdote,
que ele tinha uma preocupação. Preocupação de quê? De buscar a lei, de colocar a lei em prática e também de ensinar a lei. Êxodo capítulo 7, versículo 10. Você pode marcar na sua Bíblia se você queira. Êxodo capítulo 7, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. O que Esdras tinha feito? Vimos aí a qualidade desse sacerdote, qualidade essa maravilhosa que ele tinha, porque Esdras tinha preparado o seu coração. Esdras tinha proposto no seu coração, preparado o seu coração. Ele tinha proposto no seu coração em fazer o quê? Em buscar a lei, em estudar a lei, em conhecer a lei. Esse era o primeiro passo. Em buscar, em estudar, em conhecer a lei. E depois ele fazia o quê? Colocar a lei em prática. E depois ele fazia o quê? Ensinava a lei ao povo de Israel. Então nós vimos que quando se fala na palavra de Deus, pelo menos 3 pontos importantes nós podemos tirar aqui dentro desse versículo. Pelo menos 3 pontos importantes. Quais são eles? Estudar a lei é procurar conhecer a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Conhecer a palavra de Deus é estudar ela, porque a Bíblia foi feita, irmãos, não foi simplesmente para nós ler, não. A Bíblia foi feita para que nós estudamos ela, para que nós examinamos ela. Jesus disse: examina essa escritura. Quem examinar? Você pegou a caneta dessa, você vai observar e na tampa, aqui dentro tem esse tubo aí, com tinta, etc. Assim você está conhecendo, examinando. Jesus disse: examinai as escrituras. Então a palavra de Deus, pelo menos 3 pontos importantes a gente pode ver quando se fala na palavra de Deus. O primeiro é procurar estudar, conhecer a palavra de Deus. E o segundo ponto é colocar em prática, porque não adianta nada eu conhecer, eu estudar, ter conhecimento da palavra de Deus e eu não colocar ela em prática. O primeiro ponto é estudar, o segundo é colocar em prática. E o terceiro ponto é ensinar, é transmitir para as demais pessoas. É que Jesus Cristo continue te abençoando nessa noite. E que nós venhamos a estar assim, meditando na lei de Deus, tendo um cuidado, porque aquele mesmo mandamento que Deus deixou para Josué, que ele precisava ter um cuidado com essa palavra, nós também precisamos ter um cuidado com essa palavra, para não desviarmos dela, nem para a esquerda, nem para a direita, e assim nós conseguiremos chegar até a terra prometida. É uma palavra, foi uma mensagem de conquista que Deus deixou para aquele povo, para que eles pudessem entrar na terra prometida e conquistar aquela terra prometida. E todos nós que estamos aqui, irmãos, também queremos conquistar o céu, queremos chegar até o céu, conquistar o céu. É uma promessa de conquista que Deus ele tem para a minha vida, para a sua vida. Uma promessa de conquista que nós precisamos chegar até o céu, chegar até a terra prometida que é o céu. Mas nós precisamos ter um cuidado com essa lei, com a palavra de Deus, meditar nela, estudar nela e guardar ela no nosso coração, como fez o salmista, para não pecar contra Deus. Porque uma vez que a palavra de Deus ela está guardada no nosso coração, nós não pecamos contra Deus. Ainda que somos falhos, ainda que somos limitados, mas precisamos andar por esse caminho, não sair desse caminho. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Louvado seja Deus.